meus amores. Olha a Tiane aqui mais uma vez com vocês, né? Antes de mais nada, eu quero desejar que vocês estejam bem, sintam-se abraçados por mim novamente e vamos a mais uma aula de matemática, tá certo? Hoje, pessoal, nós vamos primeiramente fazer a correção das atividades que ficam passadas para vocês lá na nossa plataforma, tá bom? E aí a Tiane vai corrigindo aqui rapidinho e vocês vão acompanhando. Logo em seguida, a gente inicia um novo conteúdo, tá? Muito fácil também para que a gente possa fechar o ciclo dessa unidade 1. Lembrando que essa aula também está ainda sendo utilizada esse número aqui, que é o volume 1, tá certo? Vamos lá. Local específico que a Tiane sempre fala para vocês, já estão? Local silencioso, tranquilo, tá certo? E outra, pessoal, com o material sempre em mãos, seu livro, lápis e borracha, tá bom? Para que vocês acompanhem a aula bem direitinho. Na página 103, vocês vão ter aí algumas atividades, tá certo? Se não estiver dando para ver direitinho aí no visor da sua casa, no computador, no celular, o ideal é que você acompanhe pelo seu livro, tá bom? Diz o seguinte, a primeira questão. Em fevereiro de 2018, Laura organizou os livros da brinquedoteca em um instante. Haviam 4 gibis, meia dúzia de livros de passatempo, uma dezena de livros de colorir e 9 livros de recortar. Olha só, como será que ela fez para organizar essa bagunça, né, pessoal? Vamos sentar aqui e entender. Na letra A diz, complete a tabela com a quantidade de cada livro. Aí, ó, já tem mostrando para vocês a imagem de cada livro. Tem os tipos de livro aqui do seu lado esquerdo. Nós temos os gibis, logo em seguida o passatempo, depois nós temos os livros de colorir e por último os livros de recortar. Aí já ficou muito fácil. É só você voltar lá na questão, no enunciado e completar com as quantidades. Você vai colocar cada quantidade correspondente ao livro que está aí indicando para você. Certinho? Letra B. Qual era o tipo de livro em maior quantidade? Pessoal, quando você colocou os números aí na quantidade de livros, qual deles tinha maior quantidade? Você observou? Então vamos lá. Qual era? Livros de colorir. Quantas unidades tinha um livro de colorir, pessoal? 10. Então, a letra B, a resposta é os livros de colorir, pois eles tinham o quê? 10 unidades. Na letra C, pergunta qual tipo de livro que está em menor quantidade. Mais uma vez, você vai olhar para o quadro e vai me dizer qual deles tinha menos unidades. Qual seria? Na letra C, gibi. Quantas unidades tinha de gibi? 4, pessoal, não é isso? Quantos livros havia na biblioteca no total? Como é que eu vou saber, tia? Quantos tinham? Muito fácil, gente. Você vai somar todos os livros aí, todas as quantidades. Você vai somar 4 mais 6 mais 10 e mais 9. Que vai dar o resultado da letra D, que são quantos? Quem acertou? Isso, 29 livros. Na terceira, aí diz que você vai pesquisar junto com um colega e o auxílio do professor. Como a gente não pode estar em sala nesse momento, vocês vão pedir ajuda para a mamãe, para o papai ou para o seu orientador aí em casa, tá bom? Para a gente conseguir fazer aqui. Aqui diz que você vai fazer uma lista da sobremesa preferida, que seria da turma. Mas você pode fazer em casa. Chama seu irmão, a titia, o papai, a mamãe, quem estiver com você na casa e faz essa pesquisa. Qual a sobremesa que eles mais gostam? Aí aqui você vai fazer essa lista, organizar e em seguida você vai dizer qual foi a sobremesa que teve mais pessoas que gostam dela. Por exemplo, você pode colocar salada de frutas, doce de abacaxi, doce de morango. Escolham 3 tipos de sobremesa. Aí você vai anotando quem é que está gostando mais de cada uma e fazendo o seu quadro e preenchendo a sua pesquisa. Beleza? Conseguiram fazer?
Ótimo. Então, a gente consegue prosseguir aqui a nossa correção. Na página 104, você vai, observar que nós estamos falando sobre o número 100. Quem lembra que para chegar no número 100, eu junto quantas dezenas, meus amores? 10 dezenas equivalem ao número 100, como tem aí, no seu livro. Você pode contar que de 10 em 10, 10 mais 10 mais 10, até chegar em número 100. Ana precisou de 100 balas ou uma centena, que equivale a 100 unidades. A Ana, ela usou essas balinhas para a sua festa de aniversário. Depois ela quis saber quantas balas ela tinha utilizado aí nessa questão, certo? Entenderam? Tudo bem? Lembrando que, se você tiver dúvida, ou você pausa o vídeo e volta um pouquinho para esclarecer, tá bom? Que pode ser que a Tiane esteja falando um pouquinho rápido e você não dê tempo de acompanhar. Mas aí você volta um pouquinho o vídeo, tá certo? E consegue tirar a sua dúvida. A outra atividade diz assim: escreva o número que está faltando para completar essa centena. Pessoal, eu tenho o número 20 mais o número 60. Se eu juntar o 20 mais o 60, quantas dezenas eu vou ter? Vamos contar? 60, né? Mais 2. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, eu vou ter 80. Até eu chegar no 100, eu preciso de mais quantas dezenas? Mais 2. Muito bem. Então, aqui é muito fácil. Você vai colocar 20 mais 20 mais 60, eu tenho 100 unidades, ou seja, uma centena. Na próxima diz assim, na letra B, ele tem 50. Até chegar em 100, ele pode ter mais quantas dezenas, pessoal? Mais 5, isso mesmo. Então, 50 mais 50 equivalem também a 100. E assim também você vai fazer na letra C e na letra D. Vai observar e ver aí qual o número que está faltando de dezenas para completar uma centena, ok? Vamos prosseguir. Complete cada sequência de acordo com a regra. Na letra A, você vai adicionar apenas uma unidade em cada número. Começamos pelo número 90. 90, aí eu vou para 91, 92, 93, sempre acrescentando uma unidade em cada número. E assim sucessivamente até eu chegar no número 100. Essa foi fácil, né? Na letra B, você vai adicionar 2 unidades em cada número para chegar até uma centena. Comecei pelo 80. 82, 84, 86, 88, e assim sucessivamente de 2 em 2. Na letra C, você vai adicionar 5 unidades. Olha que tá ficando difícil agora. Então, vamos lá. Começamos pelo número 50. 50 mais 5, eu tenho 55. 55, vou acrescentar mais 5. Vou ficar com quantos? 60. E assim, sucessivamente, sempre acrescentando 5 unidades. Na letra D, nós vamos acrescentar 10 unidades, ou seja, uma dezena. Esse é bem fácil, porque a gente só vai colocar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50... E assim sucessivamente até termos 100 unidades. Beleza, pessoal? Continuando, na página 105, diz o seguinte, mais um probleminha aí para a gente resolver. Veja a quantidade de roupas arrecadadas em uma campanha de doação em 3 dias da semana passada e responda. Aqui do seu lado esquerdo você tem os dias da semana, que são quinta, sexta e sábado, e do outro lado a quantidade de roupas que foi arrecadada nos seus respectivos dias.
A pergunta é: quantas peças de roupa foram arrecadadas ao todo nestes 3 dias? Meus amores, você vai somar aqui a quantidade que está indicando no quadro. 30 mais 20 mais 50. Somaram direitinho? Vamos lá? Rapidinho? Muito bem. Então, eu vou ter, 100 peças. Aqui embaixo, na quarta questão, a gente vai ter uma questão que fala aqui do dinheiro, né? Das cédulas e tal. Eu acredito que no livro de vocês tenham acompanhado esse material aqui, que tem essas cédulas de mentirinha aqui, que indicam, né, e representam o nosso dinheiro, que é o real, certo? A tia só não tem aqui a moeda, mas vamos tentar fazer aqui, Complete com a quantidade de cédulas ou de moedas necessárias para obter 100 reais. 100 reais é muito dinheiro, né, pessoal? Então, aqui diz o seguinte, para que eu possa ter 100 reais, eu vou juntar quantas moedas de R$1? Quantas unidades? Então, eu vou precisar de quantas unidades? De 100 unidades de moedas de R$1 para ter o quê? 100 reais. Beleza. A próxima diz o seguinte: para que eu possa ter 100 reais usando as cédulas de 50, quantas cédulas dessa eu vou ter que juntar? 50 mais 50 dá 100. Então, 2 cédulas de 50 equivalem a 100 reais. Na letra B, eu quero representar o número 100 utilizando a cédula de 10 reais. Quantas de 10 reais eu preciso usar para formar o número 100, meus amores? Então, eu vou utilizar, 10. 10 cédulas de 10 reais eu terei 100. E na próxima diz: quantas cédulas de 100 eu preciso para representar o número 100? Apenas uma, não é isso? Muito bem. Na quinta questão diz: o visor de uma calculadora indica um número em cada caso. Desenhe as teclas que você deve apertar para aparecer o número 100 em cada visor e depois confira o resultado usando a calculadora. Então, você vai pegar uma calculadora, desenhar a respostazinha no seu caderno. Aí, a primeira apareceu aí, 20. Para mim chegar no número 100, quais os números que eu posso teclar na minha calculadora e somar ao 20 para chegar em 100, pessoal? Muito bem. Eu posso ter 20 mais 80, certo? Lembrando que você vai representar assim, Coloca o sinalzinho do mais, 8, 0 e aqui o igual, que é o 100. E aqui eu tenho 40. Eu tenho 40 mais 60, que é igual a 100. Certinho aí? Conseguiram? Vocês lembram, meus amores, que na aula anterior a gente falou um pouco também sobre antecessor e sucessor. Eu tenho aqui essa plaquinha, Nessas plaquinhas eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho os números 23, 24 e 25. O número 24 é o que está no meio. Daí eu vou descobrir quem é o antecessor e quem é o sucessor do meu número, certo? 23, antecessor, que vem antes, e 25 é o sucessor que vem depois. Só um lembretinho para vocês, tá? Mais uma vez, 11 é o número que está no meio da minha plaquinha. O meu antecessor, que vem antes, é o número 10. E o meu sucessor, que vem depois, o número 12. Beleza? A tia aqui só dá esse lembrete para vocês, tá certo? Para a gente continuar aqui a nossa aula. Mais adiante, na outra página, vocês vão ver, meus amores, que nós temos uma outra atividade falando aqui das cédulas, né, que eu mostrei para vocês, na página 112, tá bom? Que essas cédulas, meu amor, elas falam um pouco sobre o dinheiro aqui, como é que a gente vai representar cada uma dessas quantidades aqui, tá certo? Vamos lá rapidinho, colocar na página 112. Isso.
Na página 112, você vai marcar um X. Você vai marcar um X e representar para mim qual desses dois quadros tem maior quantidade em dinheiro. Se eu tenho aqui, ó, como a tia não tem as moedas, no primeiro tem uma nota de 10, né, uma cédula e 3 moedas de R$1. Então, eu vou ter que número 10 mais 3, eu fico com quanto? 13. Beleza. No próximo vídeo, eu tenho uma cédula de 10 e 2 cédulas de R$2. Vamos contar comigo? 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente pode marcar um X no segundo quadrinho que tem a maior quantidade. As outras questões, vocês também vão utilizar essas cédulas, caso vocês tenham elas em casa, tá bom? Para facilitar aí na hora da correção de vocês também. Na página 113, a gente vai começar a falar um pouco sobre a reta numérica, que é uma reta que nos facilita bastante também a compreensão das dezenas, que elas são de 10 em 10, tá certo? Observem aí essa imagem que fala dessa reta numérica e complete os números, né? Que estão faltando, colocando sempre de 10 em 10. Muito fácil, né, meus amores? Deu para entender direitinho? Conseguiram fazer as correções? Meus amores, as 2 ou 3 questões que a Tiane não falou aqui no momento da videoaula, você pode estar voltando um pouquinho o vídeo e tentando fazer, tá bom? Para que vocês possam exercitar e também possam colocar na cabecinha aquilo que a gente aprendeu aqui na nossa aula, tá bom? Meus queridos, aqui nós temos também na página 114 aí do seu livro, por isso que é tão importante que vocês tenham o seu livro em mãos, porque a Tiane vai falando aqui e você vai acompanhando aí do seu livro, tá certo? Nós vamos ver uma situação em que diz assim, maior que e menor que. Vamos já entender esse conteúdo. Alice e Rafael gostam muito de ler. Aí nós temos aí, ó, o Rafael dizendo que no livro dele tem 129 páginas. E ela diz que o dela tem 142 páginas. Embaixo, a gente tem a representação desses números com o material dourado que eu sempre estou utilizando com vocês. Lembrando que essa plaquinha, se a gente for completar, equivale ao quê? Uma centena. As barrinhas, 2 dezenas. E aqui os cubinhos, as unidades. Então, o Rafael representou o número de página do livro dele usando o material dourado. E ficou assim, uma centena, 2 dezenas e 29 unidades, o que equivale ao número 129. Muito bem, a Alice fez a mesma coisa. Uma centena, 4 dezenas e 2 unidades. Ela representou o número 142. Então, a dúvida é, qual livro é maior? Tem a maior quantidade de páginas? É aí que a gente vai utilizar, meus amores, os símbolos. Olha só, nós temos os símbolos menor, maior e igual. Menor que, maior que e igual, certo? Se a gente voltar aqui na página do livro, que eles estavam querendo saber qual número é maior, nós temos o número 129 e o número 142, ó. 129, nós podemos dizer, é menor que 142. Olha o símbolozinho que ela usou. E aqui na outra situação, nós podemos dizer que 142 é menor que 129. E olha lá o símbolo que a tia mostrou. Esses são os símbolos, tá? Não esqueçam. Menor que, maior que e igual. Beleza, meus amores? Aqui, ó, eu quero que vocês aí de casa me respondam, tá bom? Para ver se vocês conseguiram entender o que a Tiane explicou. Você vai completar. Você pode copiar aí no seu caderno, tá certo? E completar com o símbolo, o sinal maior, menor ou igual. Eu tenho aqui o número 7 e o número 7. Meus amores, qual o símbolo que eu utilizaria aqui? Qual o sinal? Eles são maiores que o outro? Tem um menor e um maior? Eles são o quê? Iguais.
então eu vou utilizar o sinal igual. Então, 7 é igual a 7. Nesse outro exemplo, você também vai completar com o sinal. Vamos observar aqui. Se você tiver dúvida quando é o maior ou menor, você pode lembrar os algarismos. Quem vem primeiro? É o número 4 ou o número 9? Quando eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual número eu falei primeiro? O 4 ou 9? Então, o 4, não é isso? Ele vem primeiro. Então, você pode dizer que 4 é menor que 9. Então, a gente pode utilizar o símbolo do menor. E esse aqui também você vai completar com o sinal, vendo quem é o maior e quem é o menor, já que eles não têm números iguais. Então, eu posso dizer que 8 é maior que 1. Entenderam? Tudo certinho? Ok, meus amores. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que fiquem em casa, se cuidem, para que logo, logo a gente possa estar juntinho, tá bom? Não conseguiu acompanhar o vídeo? Teve dúvida? Vai lá, volta um pouquinho, tá certo? Tem sugestão de vídeo na plataforma, tem agenda, não deixem de verificar isso, tá certo? Para que nas próximas aulas a gente possa aprender um pouquinho mais. Forte abraço e até a próxima!